eu sempre mantive meus olhos e a minha fé em Deus, porque Ele é o único que pode fazer, independente das circunstâncias, independente daquilo que se apresenta em nossa vida, é a gente que escolhe para onde vai o nosso foco. E eu resolvi direcionar todo o meu foco e toda a minha fé em Deus, porque a fé é convicção até mesmo naquilo que não se vê. E eu vim mantendo a minha fé. E durante a minha caminhada, em 2011, eu comecei o tratamento com corticoides e os outros remédios. E quando eu comecei esse tratamento, eu comecei com uma dosagem muito alta. Eu comecei com uma dosagem muito alta, muito perigosa. Então eu me inchei de uma vez. Eu enchei tanto que essa parte do meu pescoço juntou com a minha orelha. Não tinha pescoço. Eu andava assim. Tinha dias que eu não conseguia colocar roupa. Eu começava a chorar, porque meu corpo doía tanto, 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 que eu sentia dor de pegar nas coisas. E a minha perna, ela estourou toda. Todas as veias entupiram. Todas de uma vez. E ela explodiu toda, e eu fui ficando toda roxa, toda inchada. As minhas roupas já não cabiam mais em mim. E no início eu olhava pra mim, olhava pro espelho e pensava assim: nossa Deus, por que eu tô assim desse jeito? Eu sentia vergonha de mim. Às vezes eu via as meninas de short, assim, estavam fazendo muito calor, mas eu não usava, eu ficava de calça. Mas aí, um dia eu parei e pensei: se Deus ele me colocou assim, é porque é o melhor que eu posso estar hoje. Pode não ser o melhor do meu melhor, mas é o melhor que Deus me direcionou hoje. Então eu vou aproveitar esse melhor da melhor forma. Eu vou aproveitar o melhor de Deus para a minha vida diariamente, porque o dia de amanhã eu não sei. E se esse é o melhor de Deus para a minha vida agora, eu vou aproveitar agora. E durante essa caminhada, o médico virou e falou assim para minha mãe: olha, ela está tomando remédios muito fortes e eu sou uma paciente imunossuprimida. O que é isso? Todos os anticorpos do nosso corpo, eles servem para nos proteger, mas como no lúpus, eles servem para poder destruir o seu próprio corpo, a gente toma os imunossupressores para poder acabar com essa imunidade. Então a gente fica vulnerável a todo tipo de doença. Então assim, uma gripe que às vezes em uma pessoa demora 2, 3 dias para se manifestar, e demora horas. E tudo vai ficando grave e intenso com muita rapidez. E aí o médico virou e falou assim pra minha mãe: ó, ela só não pode ter herpes e catapora. Porque se ela tiver herpes ou catapora, ela dura uma semana, ela vai morrer. E aí assim o médico falou isso, no outro dia eu amanheci com herpes. E a herpes ela deu no meu rosto e dentro da minha córnea. E aí a pele do meu rosto, ela começou a descolar. Ela foi saindo e estava dentro do meu olho, e dentro do olho não tem como coçar, e escorria, e aquilo doía, e deu na minha cabeça, e o lado direito do meu rosto ficou como se eu tivesse tido uma queimadura. E aí o médico tirou uma foto minha, porque ele é professor, e ele falou assim: chegou num estágio da sua herpes que a gente só vê em livro. Eu nunca vi foto de herpes nesse estágio. Não tem jeito. Aí ele virou e falou assim pra minha mãe: olha, você pode se preparar para pior, porque a gente não sabe se ela vai conseguir vivenciar mais essa etapa. Aí quando ele tirou a foto, eu virei e falei pra ele assim: eu deixo o senhor tirar foto, se quando eu voltar aqui com o meu rosto todo restaurado, o senhor tirar outra e levar para os seus alunos. E aí eu virei pra Deus e falei assim: eu sei que o senhor vai me restaurar. Aí o médico falou assim pra mim: ó, você pode acreditar no que você quiser. Você pode ir na cumba, pode ir em qualquer lugar, pedir pra Deus, pra qual santo que for, só não deixe de tomar os remédios. Eu não deixei de tomar os remédios, mas em uma semana Deus restaurou todo o meu rosto. Eu não tenho uma massa no rosto. A pele restaurado, ele brincou comigo e falou assim: eu vou tirar até mais de uma foto, porque eu não estou acreditando. Ele falou assim: eu não acredito em Deus, mas o seu Deus ele faz. E aí, em 2012, eu tive uma paralisia. No início do ano, eu tive uma paralisia na perna, faltando uma semana para poder voltar às aulas. Todo o meu lado esquerdo
Daqui até aqui assim, paralisou tudo. Eu não conseguia movimentar. Eu parei de andar. E aí eu comecei a fazer um monte de exames para poder tentar achar o motivo. E eles não conseguiam encontrar o motivo. E aí fizeram uma eletromiografia, que é um exame que ele é feito com uma agulha, que ela é intramuscular. Então ela é uma agulha mais ou menos desse tamanho, porque ela tem que atravessar todo o seu músculo. Ela quase aparece do outro lado. E ela é fininha, e ela é presa numa pulseirinha, e ela tem choque. E os choques deles são muito fortes, porque ele tem que fazer a sua perna movimentar sozinha. E ficam os fios conectados na sua cabeça. Aí, embora a minha perna não estivesse mexendo, eu tinha sensibilidade. Então tudo eu sentia na perna. E aí ele colocou essa agulha em mim. E aí ele pediu minha mãe para poder sair da sala. Porque ele disse que era um exame muito doloroso para poder se ver, tanto para o paciente quanto para o acompanhante. E ele não permitiu que nem meu pai, nem a minha mãe, nem ninguém ficasse na sala. E naquele momento foi só eu, o médico e Deus. Aí ele colocou e eu senti a agulha entrando. E dói muito. Aí ele começou a dar choque. Iam ser 200 choques. E aí ele começou indo. E quando chega lá pelo 5º choque, eu já não estava mais aguentando chorar. Aí lá pelo 15º eu comecei a gemer, porque eu já não tinha mais força. E depois só escorriam lágrimas no meu rosto, porque chegou num ponto que eu já não estava aguentando mais. As pontas dos meus dedos, elas estavam roxas, e eu estava ficando toda roxa e quase desacordada. E eu sentia, cada vez que a minha perna levantava, eu sentia um choque que dava um puxão muito forte, doía muito. E aí, quando ele deu os 200, o inimigo, ele age tanto na vida da gente, arma tantas ciladas, que ele apagou todo o resultado que tinha dado os 200 choques. Aí o médico virou pra mim e falou assim: a gente vai fazer de novo, porque apagou. Aí ele foi e fez mais 200. E o que aconteceu de novo? Apagou. Aí ele disse que ia fazer menos, que ia fazer só mais 70. Só que ele aumentou muito mais a voltagem. Então aí o choque era muito mais forte. E eu estava sentindo muita dor. E aí ele fez mais vezes 70 e o exame apagou de novo. Aí ele sentou, olhou pra mim e falou assim: ó, a gente não vai poder fazer de novo, sabe por quê? Porque se você tomar mais um choque, eu te mato aqui agora. Eu vou explodir o seu coração, porque você já tomou choque demais. E agora ela tá chegando num ponto que pode te levar em coma. E eu lá, deitada, aí ele disse: vamos esperar mais 1h30 para você poder tomar mais choque, porque agora não dá mais. E aí nisso eu fui orando para Deus, eu pedi para Deus que os resultados iam aparecer. Então quando ele foi, enfiou a agulha na minha perna de novo e ele ia começar de novo, todos os resultados reapareceram no computador. E foi Deus, porque Deus sabia o tanto que estava doendo, mas mesmo assim, todas as vezes que eu recebi um choque, eu pensava assim: eu posso estar sentindo dor agora, mas isso aqui é para o Senhor me exaltar. Cada um desses choques aqui vai para o meu testemunho, porque Deus vai me exaltar. E depois, o médico falou com a minha mãe. Depois que eu fiz meditar todo tipo de exame. E aí o médico virou para minha mãe e falou assim: ó, para ela não vai ter jeito. E o meu médico, ele é muito de falar assim na cara. Quando eu entrei em tratamento com ele virou pra mim e falou assim: ó, não vou esconder nada de você. Não importa se tiver 12 anos, se tiver 90, se tiver 200. Eu vou falar tudo na sua frente. Porque é importante a gente saber aquilo que a gente tem. Tanto é que eu sei tudo sobre o lúpus. Eu estudei mesmo, eu fui a fundo, eu perguntava, eu sei tudo mesmo. E aí ele virou e falou assim: ó, você não vai andar mais. Aí falou para os meus pais para poderem trabalhar isso comigo em casa, a questão de eu não andar mais, se eu quiser tive que colocar no grupo de apoio, pediu para minha mãe comprar uma cadeira de rodas e uma maca, e que eu não ia andar mais e que eu ia perder aquele ano na escola. Só que acontece que eu gosto muito de estudar. Estava chegando perto das aulas, eu já tinha comprado todo o meu material, eu tinha comprado tudo. E eu virei para minha mãe e falei assim: ó mãe, eu vou na aula. E
porque minha mãe ia comprar cadeira de rodas para mim. Eu falei assim, não quero cadeira não, compro um andador. E aí, eu chegava na escola, aí meu tio me tirava do carro, ele me carregava, ele descia as escadas comigo. E aí, ele colocou o andador no chão e eu não conseguia movimentar desse lado, mas eu conseguia movimentar o direito. Aí eu pensei comigo, para que eu vou para cadeira de rodas se eu posso fazer tipo forcinha e tentando ajudar? E aí, eu ia no andador, então eu ia para uma parte do lado direito, eu apoiava e eu vestia a calça. Eu comprei uma calça da escola de um número muito maior para eu poder conseguir agarrar minha perna, então eu ia. Estava fácil com a perna direita e ia carregando a perna esquerda. E aí muitas das pessoas ficavam, nossa, mas você não vai desistir de ir para a escola nem nada? Eu falava assim, não, para que eu vou desistir? Deus me deu capacidade para poder estar aqui. Meu tio pode me carregar até aqui, graças a Deus. Eu posso me virar como andador. Eu fico só sentada mesmo durante as aulas e eu fui estudando. E nesse ano, quando chegou em setembro, eu já tinha passado de ano. E eu fui considerada a melhor aluna da escola. Porque Deus, Ele honra a gente. Mesmo quando a gente é humilhada, porque nesse tempo eu sofri muita humilhação. Quando eu comecei a inchar, por exemplo, tinha quadrilha na minha escola. Todo ano eu dançava. E aí nesse ano era a gente que tinha que arrumar o par. Aí como eu estava muito inchada, aí todo mundo foi sendo escolhido para poder dançar. E eu estava lá no final da fila, né? Mas eu estava com esperança. Aí não, eu vou esperar aqui que vai chegar a minha vez. E aí ninguém quis dançar comigo. E aí tinha sobrado umas pessoas para poder dançar. Só que quando elas me viram, elas insistiram. E como ninguém sabia da minha doença, eles achavam que eu estava gorda. Aí eles falaram, não, essa menina está muito gorda. Ela não serve para dançar. E aí, lá na escola não pode dançar com o professor. Mas tinha um professor meu que todo mundo gosta dele. Ele é professor de português. E ele sabia de tudo. E todos os alunos, todos os anos, qualquer série, sempre pediam para poder dançar com ele. E ele nunca dançava com nenhum aluno, porque lá não pode dançar com aluno. Mas ele pediu para dançar comigo. E aí, pra mim, foi uma das melhores quadrilhas que já existiram na minha vida. E mesmo quando ninguém quis dançar comigo, ninguém acreditou, aí minha mãe virou e falou assim, não precisa de você dançar. Eu falei assim, não mãe, mas eu quero. Aí as minhas amigas falaram assim, não precisa ficar aqui passando humilhação. Eu falei assim, não, mas isso não é humilhação. Deus vai me dar um papo, porque Deus realiza o desejo do coração da gente. Mesmo que o meu desejo possa ser pequeno para vocês, para mim é muita coisa. E Deus foi e concedeu o desejo do meu coração. E eu consegui voltar a andar. Porque eu falei com o médico que eu ia voltar a andar. E ele virou e não falou nada pra mim. Mas eu falei com ele, não, você vai me ver aqui no seu consultório e eu vou estar aqui andando. E no dia que eu voltei a andar, eu não tinha consulta com ele. Mas eu fui lá. Fui lá para ele poder ver que eu estava andando. Falei que eu ia me fazer voltar a andar. E ele fez. E aí eu fui lá. E meu primeiro passo ele foi dentro de uma igreja. Foi no dia que eu estava numa igreja lá em Pedro Leopoldo. Porque meu pai ele não é convertido. Então ele falou assim para minha mãe que ela já tinha ido em muita igreja, que ela já tinha buscado a Deus demais e que Deus não tinha feito nada. E que ele ia me levar num centro espírita. Aí minha mãe falou assim pro meu pai, eu vou fazer uma campanha de 7 quinta-feira na igreja. Se ela não mandar, eu mesmo pego ela, a gente vai lá, colocar lá dentro do centro, mesmo ajuda a realizar a cirurgia espiritual. E na segunda quinta-feira eu voltei a andar. Glória a Deus. E a pastora da igreja virou e falou assim, olha, você que está aí sentado, levanta e anda, porque Deus está te chamando agora. E eu fui, levantei e eu andei. E ano passado, 2013, aconteceu a mesma coisa da minha perna com o meu braço. De novo, e ano passado eu ia fazer 15
11 anos e aí eu precisava de ensaiar com meu pai para poder dançar e não estava tendo jeito. Mas aí eu pensei assim, não vou desistir. Eu tinha escolhido dançar tango e samba de gafieira. Eu falei assim, não vou desistir não. Vou ensaiar assim mesmo. E aí meu braço ele não mexia, então eu prendia meu braço no meu pai pra gente poder ficar ensaiando. E aí o médico disse assim, ó, eu não vou falar que você não vai voltar a movimentar o braço não, porque eu já vi que o seu Deus faz, então se pedir de novo pra ele, eu acho que ele vai fazer de novo. Aleluia. E aí eu fui e faltando 3 semanas pro meu aniversário, meu braço voltou ao normal, totalmente. E no início desse ano, meu cabelo ele começou a cair. Porque o lúpus, o que faz o cabelo cair, não é a doença, não é o tratamento, é a doença. Então, meu cabelo ele começou a cair todo. E ele caía, não era uns fios, ele caía assim, de encostar, aí você já